Eu queria compartilhar com vocês hoje, eu não sei se pode-se dizer que é uma palavra, mas vamos dizer que seja um pensamento que tem permeado meu coração, desde que nós julgamos um caso no presbitério, e o Espírito Santo falou comigo através daquele caso ali, entendeu? Eu vou ilustrar esse caso dando nomes fictícios, mas aconteceu de verdade, entendeu? Então, numa segunda-feira, nós recebemos um amado, né? E numa conversa com ele, no intuito de ganhá-lo para Cristo novamente, o amado ele disse que ler, buscar conhecimento, buscar a palavra para ele não dava certo. Ele falou, cara, isso não dá certo. E a gente, cara, mas por quê? Por que você está falando isso? Não, esse negócio de ter sabedoria, negócio... Mas por que motivo? Né? Não dá certo, não dá certo para mim. Tudo que eu falo está errado, tudo que eu digo não serve, as pessoas não consideram. Né? Aí eu rebati com ele, né? Falei, cara, mas essa sabedoria aí, que você está falando, ela realmente não é útil, não. Né? Ele, não, mas Paulo pregava com sabedoria, ele tinha conhecimento, tinha sabedoria. Aí eu falei, mas não é essa sabedoria da qual você se retrata, ele não se apoiava nisso. E dei alguns exemplos, né, quando Paulo fala lá aos Coríntios, que não pregou no meio deles com palavras de persuasão. Né? Só que no desenvolver da conversa, nesse leve trás, assim, conversando, né, o Espírito Santo me falou algo, na hora, assim. Eu não falei para ele, reservei comigo, compartilhei isso em alguns grupos aí pequenos. Né? Na verdade, isso brotou no meu coração quando eu ouvi Caio falar algumas coisas no grupo nosso lá. Né? E aí isso tomou mais força dentro de mim. Né? O Espírito Santo falou comigo assim, ele buscou sabedoria porque ele quis se colocar num lugar aonde eu não o coloquei. Caramba, na hora não me veio texto nenhum, nada na cabeça, só veio isso, fiquei com isso na cabeça. Aí, na quarta-feira, o Caio compartilhou uma palavra, isso já tem, sei lá, um mês. Né? Aí o Caio compartilhou uma palavra no grupo lá que eu também fiz com ele, né? Agora viu o que fizeram comigo, né? Falei, a palavra está contigo hoje no grupo. Ele, caramba. E ele compartilhou lá, falou sobre propósito, né? Sobre chamado e tal. E no meio disso, o Espírito Santo me trouxe um texto. E eu queria compartilhar com vocês. Né? Está em 1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim, porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos membros. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo fosse audição, todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos de decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis
dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada uma pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Só até aí. E aí, eu fiquei lembrando da história desse irmão. E aí eu pensei na igreja. Aí a coisa tomou assim um vulto maior. Por quê? Porque eu tive uma visão bizarra. Eu via, quando eu tive o entendimento desse texto, quando eu li esse texto, eu vi corpos, né? Corpo andando, só que, por exemplo, em vez da cabeça, né, normal, estava um pé no lugar da cabeça. O corpo todo meio Frankenstein. Falei, caramba. Atualmente, a Igreja de Cristo, ela passa por uma crise nesse sentido. Por quê? Porque a história desse amado irmão, que hoje não é irmão, né? A história dele de sair do nosso meio, buscar conhecimento, chegar a fazer cursos bíblicos para ter entendimento, para poder voltar aqui, por exemplo, e trazer uma palavra, trazer um esboço, um estudo de conhecimento, para as pessoas o quê? O verem daquela maneira. Mas esse amado, por exemplo, ele era um irmão que servia muito no nosso meio. Demais. Porém, eu acredito que ele não enxergou o valor desse serviço e quis se colocar num lugar onde Deus não o colocou. E aí entra a crise. Por quê? Porque eu me lembrei de algumas histórias, dentre elas uma do Cidinho. Quando ele era novo, convertido, né? Novo convertido. Já faz bastante tempo, né, Zé? Alguns anos aí, algumas décadas. E ele falou que ele tinha uma responsabilidade no meio da reunião geral, naquela época. Naquela época a reunião não era assim, né, Cidinho? Confortável, com ar-condicionado, né? Você quase dormindo aí, né? Mas ele tinha uma responsabilidade. Levar água para os irmãos. E ele disse que fazia isso com alegria. E, fatalmente, no dia que o Cidinho deixasse de levar água para os irmãos iam ficar com sede. E aí, quando eu lembrei disso, eu usei esse exemplo com outro irmão, se o Paulo Lins me permite, né, Paulo? Nessa história com esse amado no presbitério, eu falei assim, querido, você já reparou que nós temos um bebedouro novo ali? Bonito, cromado, as meninas até se olham ali no espelho. Não sei se é um espelho, eu reparei. Falei, então, deixa eu te contar uma história de um amado irmão. Esse irmão é Paulo Lins, né? Todos conhecem ali Paulo Lins, esposo da Eugênia, pai do André, pai do Felipe, pai da Marina, e por aí vai. Esse amado, nós não pedimos para ele comprar aquele bebedouro. E se você vai ao banheiro e tem sabão lá, ou tem álcool em gel, ou as coisas estão organizadas, é porque esse irmão faz. Teve um dia engraçado que nós estávamos no presbitério e a gente foi pegar a garrafa de água e não tinha água. Aí, caramba, acabou a água. Acabou. Aí, o que houve? O que aconteceu? Gente, Paulo Lins foi pro Chile. Tá lá passando uns dias com a netinha. E o presbitério passou sede. Porque ninguém se atentou em comprar água. Mas nós também não pedimos para Paulo Lins fazer isso. Nós não pedimos para ele poder comprar o bebedouro. Ele enxergou uma necessidade e, segundo o chamado que ele tem, eu já falei isso para algumas pessoas, e agora estou falando abertamente, nunca falei isso para Paulo Lins, mas é o que eu vejo. O Paulo Lins é um excelente diácono. Um excelente diácono. Ele é um cara que está aí, ele vê a necessidade, ele bota a mão e faz, ninguém precisa pedir para ele fazer. Quando a gente já vê, está feito. Aí eu falei para esse amado, se dependesse de nós aqui, se dependesse de mim, do Cidinho, do Ziel,
E aí todo mundo está bebendo água quente naquele filtrozinho da Brastemp, que não dá vazão para a gente que está aqui, que dirá para os dois auditórios juntos. Isso é graça, amado. Isso é chamado. Ele está fazendo justamente aquilo que Deus colocou ele para fazer. É o quê? Servir água? Comprar bebedouro? É isso? Não. Servir. Servir. Entende? E aí, se eu chegar agora, porque o Paulo Lins está fazendo isso, e falar, não, vamos então levantar agora o Paulo Lins a pastor, a bispo, botar ele aqui na frente porque ele é excelente, eu posso acabar com o chamado dele. E algumas pessoas, engraçadas, algumas pessoas no meio evangélico acabam intitulando, né, o cargo, né, o pastor, o diácono, tá abaixo. Não. Se você parar para ver o que está escrito sobre como deve ser o serviço de um diácono, você vai ver que, dentre os diáconos que são separados na época, em Atos, Estevão era um deles. Tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação. Não era, se você não serve para a palavra, então vai ser diácono. Não é assim, não. Não é dessa forma, não. Eu considero que o Paulo Lins ele preenche esses requisitos bíblicos aqui. Entende? E aí falei isso para esse irmão. Eu falei, a sabedoria que você busca, ela não vai trazer nada. Você está se apoiando nela para se levar para algo que não vai te levar a nada. E aí, quantos de nós, amados, voltando lá o que o Caio estava falando de propósito, de chamado, e aí o Espírito Santo, eu cheguei a essa conclusão com o Espírito Santo. Para que nós possamos desempenhar o nosso chamado, qual é o nosso chamado, amados? Não é ir? Fazer discípulo? Pregar o evangelho? Isso é um chamado comum a todos, não é? E qual é o nosso propósito? Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos, à semelhança de Jesus. Então, a maneira que eu vou desempenhar o meu chamado e a maneira como eu vou realizar o propósito de Deus na minha vida passa literalmente pela minha identidade no meio do corpo de Cristo. Não tem como. Não tem, a Aline falou aqui, eu falei, pô, caramba, realmente é para eu falar mesmo. Porque ela falou, ela deu assim uma introdução, um pontapé inicial aqui no que ela falou. Né? Deu testemunho dela e falou que Deus colocou cada um de nós num lugar para a gente poder conquistar. E é isso mesmo, amados. Deus colocou você nesse corpo da maneira que Ele quis, com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te ofereceu, para você servir a esse corpo e edificá-lo. Mas aí, tu já imaginou, se Deus te colocou como mão e tu cisma de querer ser pé? Pior ainda não, né? Mas Paulo fala aqui dos membros que não são tão decorosos, né? Não são tão revestidos de honra, são aqueles que não aparecem, né? São aquelas pessoas como o Renan, que estão ali atrás da câmera, ali, você não vê ele na reunião, mas está ali, está ouvindo, está gravando, está servindo. Né? Se Deus te coloca nesse corpo como um rim, ninguém está acostumado a ouvir isso, né? Tipo assim, nossa, que belo rim você tem, Cidinho. As pessoas normalmente falam assim, caramba, Barbie, que cabelo lindo você tem. Por quê? Porque está ali, está aparecendo. Né? Que olhos lindos você tem. Aí os olhos recebem as honras. Né? Então pode parecer, né, que o suprassumo da caminhada com Cristo seja estar aqui à frente, com a Bíblia aberta, falando para uma multidão. Aí todo mundo quer o quê? Galgar essa escada. Eu tenho que chegar lá. Mais recentemente, quem chegou foi o Zé e o Luciano. Vamos lá. Não é isso não, amados. Não é isso não. A caminhada com Cristo, ela é individual. E Deus te deu talentos e dons para você servir dessa maneira aí. Como a Aline colocou aqui, no lugar onde você está, da maneira que você é. Se você é mão, seja a melhor mão que você puder ser. Porque se você quiser ser mão no lugar da cabeça, tu vai ser a melhor mão no lugar errado. Aí o que acontece? Frustração ministerial. O pastor não me dá oportunidade. Eu não tenho espaço. É difícil, ninguém me mandou fazer. Eu vejo uma porção de necessidade, mas o Cidinho não manda fazer, o Zé não manda fazer. Aí eu quero lembrar de novo do Paulo Lins. A gente não pediu para ele comprar nada. Ele chegou lá, meteu o orçamento lá, botou lá na mesa. Não, beleza, é isso aí.
E está lá. Ele deu um problema no negócio lá, ele ligou para a fábrica e mandou ele ajeitar o filtro do jeito que ele queria. Ou seja, é um filtro personalizado, né, Paulo? Mas por quê? É graça, amados. É graça. Entende? Não é uma carreira profissional. É onde Deus te colocou, da maneira que Ele te colocou, com os dons e talentos que você tem para servir onde você está. Então, se eu fui chamado a pregar o Evangelho, se todos nós fomos chamados a pregar o Evangelho, obviamente, com a graça que Deus me deu, eu nunca vou pregar, por exemplo, como minha sogra, que é um evangelista, que me ganhou para Jesus, inclusive. Entendeu? Por quê? Porque é a graça dela, mano. É a maneira dela. Mas também, raramente, vocês vão ver a minha sogra na frente dando uma palavra, talvez, para as mulheres, assim, de maneira geral, porque também não é a praia dela. Ela pode fazer? Pode. Não quer dizer que não possa, mas estamos falando de graça, de dom, daquilo que Deus deu. Então, para desempenhar o meu chamado, eu não posso olhar para o lado e querer fazer igual ao outro. Isso também gera crise. Porque o outro pode ser um braço e você é um dedo. Aí você acha que porque você é dedo, você é diminuído. Aí teu problema é com Deus. Porque não está escrito aqui que é Ele que distribui os membros no corpo como aprove Ele? Não é Ele que distribui? Se você está aqui hoje, não é porque Ele te trouxe aqui? Se você faz parte dessa congregação, dessa família, não é porque Ele que te colocou aqui? Ou alguém te forçou a estar aqui hoje? Não, estou lá porque o Cidinho faz parte de uma máfia evangélica e aí ele me obrigou a estar aqui hoje. Não, pô. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Entendeu? Deus te colocou aqui. Deus te enxertou nesse corpo. E aí, se você não sabe hoje o teu propósito nesse corpo, você precisa descobrir. Porque senão você vai ficar igual um barco no meio do mar com um leme quebrado. A deriva. Sem ter para onde ir. Aí vem o quê? Você fica frustrado. Porque se somos um organismo, como essa tradução aqui fala, um organismo vivo, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que funcionar. Se não funciona, atrofia. Aí o corpo o quê? Padece. O corpo padece. É muito verdadeiro o que Paulo fala aqui. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Eu vivi isso na pele. Literalmente. Né? Eu fiz a unha, entendeu? Do pé. Inflamou. Não vou falar com quem eu fiz, não. Não vou falar com quem eu fiz, porque, poxa, né? Inflamou. Eu queria morrer, gente. Você não está entendendo. Eu não conseguia pisar no chão. Aí eu falava, não, bota o pé na água com sal, joga álcool, taca éter, joga ácido, faz alguma, arranca fora. Eu queria cortar o dedão fora. Eu não conseguia pisar, de tanta dor que eu sentia. E aí, foi mais ou menos nessa época também, que talvez eu falei, realmente, um dedão, um negócio pequeno, mas que atrapalhou a minha caminhada. Eu tive que deixar de fazer as coisas que eu tinha que fazer, parei de treinar, parei de uma opção de coisa, porque eu não podia andar. Tive que andar em lugares de tênis, de chinelo, entendeu? Depois eu dou o telefone da Maricude para vocês, se vocês quiserem fazer unha com ela. Bom? Mas então, amados, é dessa forma. Nós precisamos saber aonde nós estamos enxertados, quem nós somos. Porque até a cutícula da unha tem serventia. Embora a manicure insista em tirar, entendeu? Mas tem serventia. Né? Então, não se inferiorize. Ó, talvez alguém possa olhar e ver, poxa, então a função do Paulo Lins é trazer água? Não estou falando que é só essa, não. Ele tem outras atribuições que por si só ele mesmo faz, ninguém pede para ele fazer. Mas a gente reconhece esse serviço no Paulo Lins. Entende? A gente reconhece. Mas há quem possa imaginar que isso seja algo inferiorizado. Mas Jesus não falou que maior é aquele que serve? Ele não é maior? Então, partindo desse pressuposto, eu posso entender que o Paulo Lins é grandioso pelos seus serviços. A nós prestados. Não só ao presbitério, não a nós. Né? Você pode dar uma glória a Deus porque você bebe água gelada ali, ó.
todo domingo. Entendeu? Pois é. Exatamente. Porque se dependesse do presbitério, eles estavam bebendo água quente, naquele filtrozinho lá, muquirana, entendeu? Mas por quê? Porque a gente não se atentou para isso, amados. E aí, qual o problema? Esse amado que estava conosco no presbitério, ele realmente não quis ajuda. Pediu para não procurar mais, para ele não dar mais. E saiu do nosso meio. Mas saiu por causa disso. Saiu porque não enxergou o serviço dele, que era muito valioso, na época em que ele executava, e quis ser algo a mais. Não há nenhum problema em querer ser algo a mais. Não há nenhum problema em que Paulo fala para a gente buscar com excelência, com zelo, os melhores dons. Né? A gente pode buscar de Deus dons que ele não deu ainda, a gente pode buscar. A gente pode querer fazer coisas para o Senhor, mas direcionado por Ele. Porque se você olhar e falar assim, não, agora eu sou um evangelista, vou fazer cruzada, e se não foi para aquilo que Deus te chamou, você vai até fazer mesmo as cruzadas, evangelismo, mas você vai ficar se sentindo frustrado. Porque não foi para aquilo ali especificamente que Deus colocou. Entende? E aí, ser como Jesus, se parecer com Jesus no propósito eterno de Deus, no caráter dele, na essência dele, também passa pela multiforme sabedoria de Deus em nós. Eu não sou igual ao Cidinho, que não é igual ao Flávio, que não é igual ao William, que não é igual ao André, que não é igual... E aí, essa diversidade é que traz crescimento para o corpo. Não é isso? Porque onde eu tenho dificuldade, o meu irmão que não tem essa dificuldade me ajuda. E aonde o outro tem dificuldade que eu não tenho, eu coopero. Então, não olhem para cá como se isso aqui fosse o suprassumo de Deus. O suprassumo de Deus para a tua vida é que você seja o melhor naquilo que Ele te chamou para você fazer. Quer ver um exemplo? Eu falei aqui há bastante tempo atrás sobre Epáfras. Né? Epáfras foi um cara que foi discípulo de Paulo, né? E morava em Colossos. Isso aí, morava em Colossos. Ele é um cara que teve um contato com Paulo, se converteu. E aí, o discipulado que ele tinha com Paulo, sabe como é que era? Ele ia lá onde Paulo estava preso, em Roma, para poder ter com Paulo. Paulo estava preso. E aí recebeu as instruções, voltou e voltou fazendo. Ele não ficou esperando, né? Não, vou ter que esperar Paulo me enviar, ou Paulo me ordenar, ou Paulo me ungir. Vou ter que esperar Paulo ser liberado da prisão para ele poder vir aqui ver como é que é, para ele dar as diretrizes. Não. Ele fez. Ele saiu fazendo. Foi responsável por 3 igrejas, em 3 cidades próximas. O endemoniado de Gadara, o gadareno, queria ir com Jesus, lembra dessa história lá em Marcos 5? Queria ir com Jesus, quando foi liberto dos demônios lá da legião lá. Pô, deixa eu ter contigo. Ele não, volta para os teus, para a tua cidade e fala daquilo que o Senhor fez para você. Ele não esperou Jesus ungir ele ou ser ordenado pastor. Ele foi fazer. Da maneira, não teve um curso, né? Não ficou fazendo um curso bíblico online. Não, ele foi lá e falou das maravilhas que Deus, o Senhor fez por ele. E aí cada um de nós, se soubermos aonde estamos nesse corpo, cara, que potência nas mãos do Senhor nós seremos. Agora, se você não souber aonde você se encontra nesse corpo, você pode ter certeza que você vai se frustrar. Porque você vai olhar para o lado, você vai ver pessoas bem vinculadas, bem enxertadas, funcionando, fazendo, realizando, e você parado, aí a deriva, olhando, vendo, esperando o vento soprar para saber para onde você vai. E não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para estar enxertado nesse corpo, funcionando. Funcionando. Amém? Então não sejamos igrejas Frankenstein, né? Pega uma parte daqui, um pedaço dali, costura daqui, não. Nós somos uma igreja bem definida, com uma missão muito clara pela frente. Nós precisamos realizar essa missão, realizar esse chamado,
e cumprir o propósito de Deus aqui enquanto estamos aqui. Depois é glória, é eternidade, estar com Ele e é uma bênção. Amém? É isso que eu tenho para falar. Não tenho muito mais que isso, não. Como eu falei, não é uma palavra profunda, não, mas é um pensamento. Amém? Daquilo que eu extraí nesse tempo aí. Em nome de Jesus.